Olá, tudo bem? E aí, vamos lá para mais um vídeo aí com conteúdo de inglês. Antes de mais nada, eu queria muito agradecer as nossas 1000 bananas como o YouTube me anunciou quando eu atingi a marca e eu estou muito feliz. Sim, eu tenho que ficar feliz por essa conquista, mesmo que ela seja pequena, porque quando eu iniciei aqui no YouTube, era o ano de 2020, eu comecei a desbravar esse mundo aí e já tinha esses maravilhosos profissionais, mas eu nunca desisti. Na verdade, eu pensei assim, tudo bem, eu tenho todos esses sharks aí, em volta de mim, mas eu vou fazer o meu máximo para também, conseguir fazer parte. E venho lutando, pelo meu espaço aqui no YouTube, já tenho meu espaço no Instagram, em outras redes sociais, e fico muito feliz, como eu disse, por essa pequena conquista, muito feliz que vocês tenham me acompanhado, e hoje eu trouxe um conteúdo muito interessante a respeito de dúvidas que os alunos, seguidores têm quando eles começam a aprender inglês. Vamos lá então? Vamos falar disso tudo depois da nossa vinheta. Roda! Bom, como eu havia mencionado, disse que esse vídeo ele é especial. Vídeo de comemoração, agradecimento que vocês estão aqui comigo e quero que continuem e fiquem sempre ligados para sempre quando um vídeo sair quentinho, como esse que está saindo do forno. Bom, vamos lá. Eu sou professora de 16 anos, sou formada em letras, licenciatura em inglês e português. Tô falando um pouquinho sobre mim porque tem muitos seguidores novos. E eu acho legal explicar um pouco, por que eu trouxe esse vídeo hoje. E assim, mais por conta de querer, ajudar você que tá pensando, em começar a estudar inglês, ou então dar uma dica para alguém que quer iniciar o inglês, porque às vezes a gente fica perdido. Nossa, será que Duolingo dá certo? Será que conversação em grupo, aula particular, será que tudo isso dá certo? Sim, dá certo, eu vou explicar alguns pontos. Eu como professora, quando o meu aluno interessado, enfim, vem me perguntar sobre aulas de inglês, quais são as minhas respostas, quando ele me coloca, tem dúvidas, que tipo de aplicativo usar, o que fazer, se tem que estudar todos os dias. Bom, vamos lá. Duolingo não é publi, tá? Duolingo é o meu favorito. Na verdade, eu tenho visto os meus alunos se desenvolverem muito com o Duolingo. Eles têm... O Duolingo, ele destrava aquele medo que você tem de aprender qualquer idioma. Minha filha, por exemplo, tem usado para poder aprender o japonês. Eu tenho uma aluna minha atualmente que ela usa muito, e tem feito muita diferença nas aulas, porque ele treina tudo. Então, se você não atinge, eu vou falar perfeição, mas assim, você não atingiu aquele estágio, você não passa, então você acaba revendo, e isso é muito legal, isso é muito importante. Muitas vezes nas nossas aulas, por exemplo, quando a gente passou por alguma unidade, e aí a gente ia conversar a respeito, ela falava assim, ai, teacher, isso no Duolingo. Então assim, abuse, use e aproveite o Duolingo, tá? Ele ajuda muito, muito, muito. Vocabulário, listening, enfim, você tem que digitar ali, writing, tudo. Pode usar sim, e ele é maravilhoso, principalmente para quem tá começando a estudar inglês e quer perder aquele medo, quer treinar, quer, alcançar um pouquinho ali nos estudos, pode usar. Garanto, recommended, recomendado. A próxima pergunta, que é bem comum também, é teacher, eu faço 1 hora na semana, 2 horas, 4 aulas, acho melhor fazer 4 aulas, porque aí eu vou aprender inglês mais rápido. Desculpa, mas não posso concordar com isso. Já tive situações de alunos que faziam muitas aulas durante a semana e não apresentavam tantos resultados quanto aqueles que faziam 1 hora na semana. Eu sou bem honesta. Você tem condições de fazer? Maravilha, 2 vezes, 3 vezes, mas isso não vai te garantir a fluência. Não é porque você está estudando ali 2, 3 vezes que o inglês vai entrar assim de forma automática. Não esqueça que você vai ter que se dedicar. Então eu sou muito honesta com o meu aluno com relação a isso. Se você fizer 1 semana, não tem problema nenhum. 1 aula por semana, não há problema algum. Porém, você não esqueça de se dedicar. Isso é independente. 2 aulas, 3 aulas, 4 aulas. Isso não importa.
O importante é você se dedicar pro idioma, mudar as configurações do teu telefone para inglês, procurar ler alguma coisa em inglês, procurar ver alguma série em inglês, mesmo que você ainda não entenda, mas você precisa entrar nesse universo, né? Então essa é a dica que, né, geralmente eu passo pros meus alunos. Não tem essa de 1, 2, 3, 4. Claro que é uma imersão, se você precisa de aprender, não vou falar nem esse termo aprender inglês, mas você precisa pegar um pouco ali, né? Pelo menos ter até o intermediário. Quanto mais aulas você fizer, claro, você vai, né? Ter assim, vai ser um pouco mais rápido o processo. Mas inglês é pra vida. Então por isso que eu não gosto muito. Em 6 meses você vai ser fluente. Em 1 ano, não. Não, eu não posso concordar com isso. Você vai sim sair de um estágio, talvez, né, dali de um intermediário para um avançado, ou enfim, para o básico, para o intermediário, mas fluência leva tempo, tá? Leva tempo sim. Não posso concordar com essas questões de cursos de 6 meses garante a fluência, 3 meses garante a fluência, porque na minha experiência eu não vi isso acontecendo, ok? Ok. Só conversação, Titi, eu quero só conversação, eu quero só inglês técnico, eu não quero gramática. Esqueça. Inglês é tudo. Listening, reading, writing, speaking. São todas essas formas para você garantir ali, né, o domínio do idioma. Esse negócio de que não preciso aprender gramática, só aprender a falar, não existe. Porque assim, realmente, há controvérsias, né? Vamos lá, vamos explicar aqui. Claro que quando você é uma criancinha, você vai escutar seu pai ali falando, você não vai entender, óbvio, as regras gramaticais. Isso daí, com certeza, né, jamais falariam, né, uma coisa dessas. Mas assim, com o tempo você vai conhecer as estruturas para você falar corretamente. Um exemplo, quer sentar, uma criança pequena, né? Quer sentar, você quer sentar? Ok. Lá pra frente, né, ele vai entender que quer é o verbo, né? E aí vai entender essas estruturas, né, enfim. Tô dando um exemplo, né, se caso, né, vocês tiverem outros ou quiserem falar mais a respeito, né, podem colocar nos comentários. Mas assim, a prática de fala, como que eu trabalho com o meu aluno iniciante? Ele chega, né, assim, nossa, teacher, vi alguma coisa outra na escola, mas eu não me recordo. Aí eu vejo o básico com ele, vamos lá, what's your name, how old are you? A gente vai treinando sempre num bloquinho de notas, como se fosse a apresentação dele. Ele tá aprendendo a falar. Conforme as aulas, né, elas vão seguindo, enfim, aí eu vou introduzindo um pouquinho a gramática, o to be. Você lembra que você falou I am, tananã, e I am, tananã? Então, porque aqui, essa regrinha, quando a gente tem, é pra falar da idade, e é assim, né, vai indo. Não tem como só a conversação, porque vai chegar uma hora você vai ficar perdido. Mas por que você usa isso daqui? É lógico, a gramática vai entrar, óbvio, né? Você vai ter que explicar. Então, esse negócio de, eu quero só conversação, precisa explicar a gramática. E aí, se você vier fazer uma prova, um teste internacional, uma entrevista de emprego dos seus sonhos, e vai ter um teste lá pra você fazer, como que vai ser? Então, não entre nessa ideia, tá? É minha dica como teacher. Tive também situações que alunos não focavam muito em gramática. Dá pra ser aquela gramática chata, né, gente? Óbvio, né? Mas chegou na hora de uma prova, reprovaram. Tá, isso aconteceu, tenho histórias. Claro, não vou expor os alunos, mas teve uma situação X aí que o aluno precisava de uma aprovação no TOEFL e não teve. Não seguiu para o curso dele, tá? Que ele queria fazer nos Estados Unidos. Portanto, isso é uma outra situação, óbvio, né? Eu não quero mencionar, mas foi uma instituição que eu trabalhei. Enfim, ficava-se muito conversação e pouquíssima gramática. E é lógico que eu sabia, né, que naquela situação que aquele aluno precisava, infelizmente, ele não atingiria, né? E foi o que aconteceu, infelizmente. Enfim, não cai nessa ideia, tá? Treine tudo, gradativamente, sem pressa, sem querer terminar amanhã o curso. Deal? Combinado? Beleza. Outro ponto dos meus 16 anos aí como professora que eu escutei e fiquei muito chateada, pra ser bem honesta, porque os nossos profissionais brasileiros, nossos professores brasileiros são incríveis, tá? Quero fazer aula só com nativo. Gente, por favor, se ele não tem a didática, você não vai aprender. É legal pra você praticar inglês com eles? Não vou falar que não é. Mas se ele não tem o domínio da língua, nossa, como que ele vai explicar algumas regras que você vai se perder? Tenho exemplo sim, uma aluna muito querida minha veio fazer aula comigo. Ela passou uma temporada fazendo uma aula com uma nativa,
que aconteceu? Ela mesma, não fui eu, teacher, né, que disse. Ela mesma falou que sentiu muita dificuldade e queria voltar a ter aula com um professor brasileiro. Porque na hora que ela queria tirar dúvidas, mas ela não sabia português. Como que ela ia explicar? Ah, esse daqui é quando a gente fala assim, esse aqui traduz assim. Então, minha experiência, tá? Aluno iniciante até intermediário, eu não recomendaria. Mas, né, cada um, né, como decide, né, o que quer fazer, né, assim, né, para os seus estudos, né, a melhoria que quer buscar. Mas eu, como professora, diria que não, eu acho que seria uma perda de tempo, tá? Pelo menos pela experiência que eu vi com ela, foi uma perda de tempo, tá? Não valeu a pena. Ela ficou 3 anos, tá? Só para vocês saberem aí, só para terminar essa história. A gente ficou um tempo, depois ela acabou engravidando e, né, teve que interromper as aulas, mas foi um tempo muito produtivo e deu tudo certo nessas aulas, muito, muito bom. Ok, vamos lá. Morar fora é a solução, tá? Morar fora é a solução, que blá blá blá, eu quero morar fora. Se você não sabe quase nada de inglês, quando você voltar para o Brasil, você talvez volte começo do intermediário. Lá fora, eu amo a minha pátria, eu amo, né? Não estou dizendo mal de brasileiros, isso nunca. Mas se você vai para fora e convive só com brasileiros, o que acontece? Você não vai ter o desafio de procurar falar o idioma. Fato, tive essa experiência uma vez que acompanhei os alunos numa excursão para os Estados Unidos. E aí eu percebi que conforme eles estavam juntos, eles não praticavam o idioma, eles queriam falar, enfim, né? Vamos lá, estamos, né, brasileiro, fala português, né, a gente se entende, a gente vai ter que buscar vocabulário. Então, assim, é bom quando você é inserido nesse sistema full time, o tempo inteiro. Você não tem um grupo ali que vai te desfocar. Aí eu recomendo, tá? Mas o que acontece? Voltando para o Brasil, se voltar para o Brasil, continue seus estudos. Não pense que morei fora, agora eu tô fluente, não preciso mais estudar o idioma. É aí que os alunos caem. Também tô cheia de exemplos, são 16 anos, né? É pouco, mas assim, suficiente para ter exemplos. Passaram muitos alunos comigo, né? Tive uma situação também de uma aluna que foi pro Canadá, quando ela voltou, ela parou de estudar. Depois de um tempo a gente começou, né, retomamos as nossas aulas, eu já estava já no meu sistema particular. E aí ela falou, ai, nossa, teacher, me arrependi depois que eu voltei, eu não estudei mais, eu perdi muita coisa. Sim, você perde muita coisa, então se quiser fazer o intercâmbio, e eu torço que dê tudo certo, tente inserir ao máximo na língua inglesa, e quando voltar, se for caso voltar, você continue os seus estudos, tá? Porque você vai só continuar, você vai aumentar, tá? Seu vocabulário, seu domínio da língua inglesa. Certinho? Beleza. Último, grupo ou aula particular. Eis a questão. O grupo é maravilhoso para te ajudar você a conhecer outras pessoas, conversar com ela, ter aquela dinâmica. Mas às vezes ela não é tão eficaz dependendo de como esse grupo é. Eu vou explicar como. Às vezes tem um basicão lá, tem um intermediário, tem um avançado, depende da instituição. Para juntar os grupos, coloca, né? E às vezes a pessoa fica desconfortável, o aluno fica desconfortável. Já vi essas situações acontecerem? Já, muitas vezes, tá? Sempre acreditei, então, no online, no particular. Particular, você foca o que o aluno precisa aprender. Teacher, e aí? Vou ficar como? Eu vou só ficar com você, escutando só o que você fala, o jeito que você fala, e aí quando eu escutar um nativo eu não vou entender? Opa, vamos lá. Existem programas, e até o AI hoje, que você pode conversar, o Character, que é um aplicativo que você conversa e, né, ele te responde, claro, né? Deixando claro que é só fictício, mas você consegue manter uma conversação. Nós temos outras apps também que você consegue, até escolas, enfim, instituições focadas para conversação. Isso depois que você fizer o particular. Que aí você. E até o tal do morar fora, né? Ir para fora do país, né? Se você tiver condições, né? Então, assim. Mas quem precisa de uma coisa, eu vou falar assim, mais focada, o particular é melhor. Ah, não preciso ter tanto esse tempo não, prefiro com pessoas, eu prefiro o tete a tete ali. Vai grupo, tá? Você precisa se conhecer. Eu sempre falo isso. Teacher, grupo ou particular? Falo, ó, você se conhece? Você precisa se conhecer. Você gosta de grupo? Você acha que você aprende com o grupo? Mesmo se a aula ali ela não for tão dinâmica por conta de um que ainda tem dificuldade? Ou você gosta sozinho, que você pode tirar suas dúvidas. Você precisa se conhecer. Cuidado com a dica do outro. Ai, fulano, aquele professor é ótimo. Nossa, às vezes ele pode não ser ideal pra você. Então, assim, é importante que você conheça. Não tá dando certo? Para e começa um novo.
Porque se você ficar levando, às vezes, um curso que você não tá gostando, um professor que você não tá gostando, um método que você não está se identificando, sabe o que vai acontecer? Você vai odiar inglês. Você não vai querer o inglês na sua vida, tá? Então tome muito cuidado com isso. Essas são, então, né, o meu top 6, né, de dúvidas, né, coisas que né, essas situações que os alunos, né, alunos, até seguidores mesmo, né, trazem, né, quando vem conversar comigo a respeito de iniciar inglês, ou até mesmo quando está estudando inglês, né, você tá certo, você pode fazer uma vez só, você pode usar Duolingo, você tem que morar fora para aprender, enfim. Tô muito feliz de estar aqui com vocês, a gente comemorando então, né, o nosso número aí aqui no YouTube. Tô aqui falando dei um monte de dicas e não se inscreveu no nosso canal. Se inscreva agora, toda vez que chegar um vídeo como esse que acabou de sair do forno, você logo será notificado. Thank you so much. Obrigada por estar aqui. See you. Bye bye.